E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para mais uma videoaula e agora nós vamos começar a introduzir no site os conteúdos referente ao concurso do Banco do Brasil. Muita gente me pergunta sobre coisas como internet, intranet e extranet, e a gente percebe que essa é uma das maiores dúvidas das pessoas quando se fala de concurso público em termos de informática. Então o que nós devemos fazer? Vamos colocar no nosso site a partir de hoje, todos os dias ou praticamente todos os dias, alguns desses conteúdos, os mais importantes ou aqueles que geram mais dúvidas no site, para que vocês possam esclarecer essas dúvidas com tranquilidade, com facilidade, e qualquer coisa possam perguntar e comentar, ajudando assim uns aos outros, tá certo? O assunto que eu escolhi para hoje foi diferenças entre internet, intranet e extranet. Eu vou mostrar aqui as explicações de cada um e também colocar algumas imagens que possam ajudar a facilitar o teu entendimento, e também no final vou colocar alguns exercícios que é para que você possa sair daqui bem entendido em relação a este assunto, ok? Então, detalhando melhor o que é que vamos falar na aula de hoje, pessoal. Olha só, primeiramente, vamos fazer uma introdução dizendo qual o conceito de cada uma dessas redes, quais as diferenças entre ambas e como funcionam, tá certo? Eu espero que até o final dessa videoaula você possa entender realmente como é que funciona cada uma dessas redes e como é que elas são compostas. Mas antes da gente partir para os conceitos dessas redes em si, já que todos esses são conceitos de rede, vamos entender o que é uma rede. Define-se rede como uma conexão entre no mínimo dois computadores que estão interligados entre si através de cabos ou não, com o propósito de compartilhar recursos físicos e lógicos. E aí você pode me dizer assim, mas Jonathan, esse conceito está muito técnico, está muito teórico, eu não vou conseguir me recordar disso aí na hora da prova. Talvez nem precise, tá? É só você tentar analisar um pouquinho mais, fazer algumas comparações. Quais primeiramente? Para se é uma rede, é porque é uma ligação. E para ter rede tem que ter no mínimo dois pontos, ou seja, no mínimo dois computadores. Agora, quais são esses dispositivos que estão interligados entre si? O que são recursos físicos e recursos lógicos, né? Os recursos físicos, pessoal, podemos colocar como impressoras, scanners, talvez dispositivos de CD, dispositivos de armazenamento. Tudo isso são dispositivos físicos, recursos físicos que podem ser usados na tua máquina e compartilhados através de uma rede. Por exemplo, em redes empresariais, costuma-se comprar uma impressora e ligar todas as outras máquinas nessa impressora. Assim, qualquer pessoa pode imprimir. Isso é um compartilhamento de recurso físico, tá certo? Em relação ao recurso lógico, qual seria esse recurso lógico compartilhado? Os programas. Você sabe que em uma empresa, tudo que fica gravado, tudo que é registrado, tudo que é salvo em cada computador tem que ir para um servidor. E esse servidor tem o programa que administra tudo isso. Então, usar desse programa em todas as máquinas compõe aquilo que nós chamamos de compartilhamento de recurso lógico, tá certo? Então a rede nada mais é do que isso. Se você tem alguma dúvida, você pode rever de novo a videoaula e procurar mais alguns exemplos que vão te ajudar a entender isso de maneira mais fácil, tá certo? Mas, já que nós estamos falando de rede, né, qual seria a rede mais famosa de todas, né, pessoal? A internet. Ao contrário do que muita gente pode se perguntar, a internet é uma rede, a internet não é uma rede, ela é particular, ela é pública. Como é que funciona essa questão de uma rede de internet? O maior exemplo de rede que nós temos hoje no mundo é a internet. Por quê? Ela funciona como uma junção de todas as redes no mundo que estão ligadas a um servidor de acesso. Dessa forma, qualquer coisa que seja compartilhada na rede pode ser acessada em qualquer lugar do mundo. Então olha só, a internet veio para ser uma junção de outras pequenas redes, ou seja, é a rede mundial de computadores. Agora, como é que seria essa junção de redes? Será que é a junção de uma rede na minha casa, uma redezinha menor? São redes que estão ligadas a provedores de acesso. Ou seja, você tem redes com acesso à internet, provedores que te dão acesso à internet. Esses provedores ligam as tuas máquinas a outros provedores e, por sua vez, faz com que as nossas máquinas possam se comunicar. É por causa disso que você pode mandar um e-mail hoje para qualquer pessoa no mundo que ele vai receber em questão de segundos essa mensagem sem nenhuma alteração. Assim como também você pode colocar uma notícia, por exemplo, no Japão e abrir na tua casa, aqui em Cruzeiro do Sul, rapidamente, sem nenhum problema. Então a internet hoje ela é a rede mais famosa de todas e a maior que nós temos, a rede mundial de computadores, tá certo? Por ser uma junção de todas as redes, nós costumamos dizer que a internet está em todo lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Parece bem interessante esse conceito, né? Parece até um pouco contraditório. Como é que a internet pode estar em todo lugar e não está em lugar nenhum?
Vamos entender esse conceito primeiramente, tá certo? A internet está presente em todos os lugares do mundo, já que é uma conexão de milhares e milhões de redes que nós temos. Mas não existe um centro da internet. Não existe um local de onde a internet sai. Não existe um local onde, digamos, aqui é o centro da internet. Não. Como ela é uma junção de milhares e milhões de redes, se uma delas for desconectada, não vai prejudicar o andamento das outras redes. Agora, é claro que essa ligação ela é feita através de cabos, né? Vamos diferenciar os conceitos, tá certo? Eu estou falando aqui em relação à junção de redes no sentido lógico dela, tá ok? Então, olha só, quando nós falamos que também que ela não está em lugar nenhum, não tem um centro de administração da internet. E eu já vi algumas questões de concurso público perguntarem, falando, dizendo que a internet é administrada pelo governo americano, por um instituto, por um lugar X ou Y. Não, isso não tem, tá pessoal? Isso pode tirar isso da cabeça. Não existe um centro onde se comanda a internet. Ela é uma junção de milhões de computadores no mundo que forma essa rede mundial que nós temos, tá ok? Mas olha só, o que é que eu preciso saber sobre a comunicação de uma rede e em especial em relação à internet e também à rede de um modo geral, tá? O que eu quero colocar na sua cabeça desde já nesse momento e você não esquecer mais de maneira nenhuma é que essa comunicação se dá através de protocolos, tá certo? O protocolo é a linguagem pelo qual as máquinas conversam. Se não fossem os protocolos, a tua máquina não conseguiria se comunicar com as outras. E quais são esses protocolos, né? Por que é importante entender isso? Pessoal, quase todo concurso público aí de alto nível ou de médio nível, ele pergunta sobre os protocolos de rede, os protocolos de comunicação. Eu já fiz vários concursos e o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica exigem pelo menos umas duas questões com esse assunto relacionado a protocolo. Tá? Nós vamos ver quais são os mais conhecidos deles. Primeiramente, protocolo TCP/IP, tá certo? Olha, eu poderia aqui fazer uma videoaula completa de 2 horas só para explicar esse cara. Mas o que eu quero que você entenda no seu papel agora, no seu resumo, é que ele é responsável por fazer as máquinas se comunicarem. É ele que identifica cada máquina e é ele que faz com que a tua mensagem possa chegar a outra máquina sem ter nenhum tipo de problema. É por causa do protocolo TCP/IP. E você tem que entender desde já o seguinte, e anote isso com muita convicção. Esse protocolo TCP/IP está presente na internet, na intranet e na extranet. Então vai cair questões que vão perguntar se ele é exclusivo da internet, se ele é exclusivo da intranet. São de todas, tá certo? Todas as redes utilizam esse protocolo padrão hoje em dia, que é o TCP/IP, para as máquinas se comunicarem, tá ok? Atualmente é esse padrão. Depois veio o protocolo HTTP. Qual é esse protocolo? É o protocolo de hipertexto. Esse é o que permite visualizar as páginas da internet. Esse é o protocolo padrão, ainda hoje, que faz com que você possa visualizar, inclusive, a página do próprio Cruzeiro Tech. Você não percebe isso porque você não digita HTTP, não. Você coloca www.cruzeirotech.com e a página abre. Mas se você der uma olhadinha logo do lado, aparece essa palavrinha aí, HTTP, tá certo? Esse é o protocolo de hipertexto. As máquinas não conseguiriam se comunicar, não conseguiriam visualizar as páginas da internet se não fosse esse tipo de protocolo, tá ok? Um outro protocolo que é muito exigido em concursos é o SMTP. Ele é responsável por enviar e-mails. Na verdade, essa definição é uma definição um pouco simplista, tá? Nós dizemos que o SMTP é um protocolo que permite que a minha máquina consiga enviar qualquer tipo de arquivo para outra máquina, fazer uma comunicação, envio na comunicação para outra máquina. Mas a gente define assim de uma forma simplista, até para melhorar o conhecimento, para facilitar o conhecimento, que ele é responsável por enviar e-mails. Inclusive em questão de concurso público cai muito dessa forma, tá ok? Mas se o SMTP é responsável por enviar e-mails, o POP3 é responsável por receber os e-mails. Então você já pode anotar aí desde agora no seu resumo que tem duas situações diferentes, um para enviar e outro para receber os seus e-mails, tá certo? O SMTP e o POP3 respectivamente. E o último que eu coloquei aqui foi o protocolo FTP, tá? Que ele é responsável por transferir arquivos em rede. Ou seja, você tem transferência de arquivos na sua rede, na internet, de máquina para máquina, quem faz isso é o protocolo FTP, tá certo? Que vem do inglês, que significa protocolo de transferência de arquivos. Olha só, pessoal,
para que você não fique muito confuso na sua mente, eu até peço que você não se atenha a esses nomes difíceis agora. Não se preocupe com protocolo, com HTTP, SMTP, porque isso vai ser assunto de outra videoaula mais específica, tá certo? Nós vamos fazer uma videoaula exclusivamente sobre esse assunto, porque é um assunto que cai muito em questão de concurso público, pelo menos umas 3 aí sobre ela, e você precisa saber isso sem ter dúvidas mesmo, tá? Então, depois acompanhe que o Cruzeiro Tech, nós vamos lançar outra videoaula só com esses assuntos. Vamos continuar agora vendo as definições da internet, intranet e extranet. Olha só, eu quero comentar com vocês, para que você possa entender o conceito de intranet, o conceito de LAN. O que seria LAN? Que LAN é essa? Tá? As LANs vêm de Local Area Network, ou seja, a rede de área local. Ela é caracterizada por conectar computadores em um mesmo ambiente, ou seja, trata-se de uma rede fechada com o propósito de compartilhar programas e recursos. Então vamos entender aqui algumas coisas sobre essa LAN. Então, como é que funcionaria essa LAN? Ela é uma rede em um ambiente fechado, um espaço físico limitado. Qual é o maior exemplo que nós temos hoje em dia? Isso mesmo, as LAN houses, tá certo? As LAN houses são espaços fechados com 10, 15, 20 computadores ou até mais, e eles estão ali para compartilhar programas e recursos, ou seja, jogos. A própria internet é compartilhada entre as máquinas, tá? Então, uma LAN se caracteriza por isso, por ser uma rede fechada. Agora, não quer dizer que porque ela é uma LAN, ela não pode usar recursos da internet. Vamos separar essas duas coisas, tá certo? Uma LAN é uma coisa, é a rede em si, a rede física que está limitada. Mas ela pode muito bem estar ligada logicamente através de um sistema, através da internet, através de cabeamentos, à internet também, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Mas, por que eu estou tocando nesse ponto? Vamos ver primeiro uma foto sobre a LAN. A LAN é mais ou menos isso, tá certo? Tem aqui as máquinas que estão interligadas entre si. Claro que isso aqui é um esquema que não funciona necessariamente dessa forma, né? Os cabos, cada um tem o seu próprio cabo que vai a um certo local, tá? Mas é para vocês entenderem de maneira mais fácil o que é uma LAN. Isso aqui é uma LAN. Algumas máquinas que estão interligadas entre si, que são ligadas à máquina principal, e daqui saem jogos, saem programas, saem algumas coisas que são usadas por todas as pessoas dentro de um espaço físico, tá certo? Dentro de um ambiente limitado. Essa é a grande característica da LAN, tá ok? Mas por que eu fiz você entender isso aí? Que é para você poder entender o próximo conceito de forma mais fácil. A intranet. A intranet ela é muito parecida com a LAN. Muito parecida, porque ela também se caracteriza por ser uma rede limitada. Mas agora nós temos que diferenciar os conceitos, tá? A LAN ela é uma rede limitada dentro de um espaço físico. Já a intranet não. Ela é uma rede limitada entre usuários. Entendeu? Ou seja, ela não precisa ser necessariamente no mesmo espaço físico. Vamos ver isso aqui melhor? Olha só. Primeira diferença. A intranet ela é dedicada aos ramos empresariais, pois apenas usuários fechados e cadastrados no servidor de uma empresa podem ter acesso aos dados dela. Tá vendo? Numa LAN house não funciona assim. Numa LAN house qualquer pessoa pode ir usar a internet, qualquer pessoa pode ir acessar o programa que aquela LAN house está disponibilizando, desde que pague. Não precisa fazer um cadastro. Não é obrigatório um cadastro para que você tenha isso aí. Na intranet não. A intranet ela funciona como uma forma de proteção a usuários limitados. Então a limitação dela não é uma limitação física, tá? É uma limitação em termos de pessoas. Não é para qualquer pessoa que eu vou liberar isso aí. Tá? A segunda característica. Ao contrário da LAN, uma intranet não precisa necessariamente estar restrita a um espaço físico, pois essa também pode ser acessada pela internet. Esse ponto eu quero que você preste muitíssima atenção. E por quê? Porque muita questão de concurso público gosta de confundir isso aí. Gosta de dizer que a intranet ela é uma rede restrita a um espaço físico. E não é, tá certo? Quem é restrito a espaço físico são as LANs. A intranet são restritos a usuários de uma certa empresa. Por exemplo, o banco. Vamos pegar aqui o exemplo do banco, que você está estudando para o concurso do Banco do Brasil, muito provavelmente, ou para algum outro banco. Funciona lá no banco, seja do Brasil, a Caixa Econômica ou qualquer outro banco, uma espécie de intranet. É uma intranet realmente. Ou seja, somente os funcionários do banco vão ter acesso à rede bancária. Não se consegue de forma muito fácil, não se consegue, é praticamente inquebrável hoje em dia uma pessoa de fora ter acesso aos dados que tramitam nos bancos. Tá certo? Então é assim que se caracteriza a intranet.
ela é limitada a usuários de uma empresa e não fisicamente a um local. Um banco pode ter aqui em Rio Branco, está conectado à rede de Cruzeiro do Sul, pode estar conectado à rede de São Paulo. Não há um espaço físico limitando, pelo contrário, pode ser aberta, tá? Mas é restrita a usuários de um determinado setor. Entenderam isso aí? Se não entenderam, eu peço que vocês voltem essa parte que eu expliquei, ou ainda deixe sua dúvida no comentário logo abaixo, porque você não pode ficar com dúvidas quanto a isso, tá ok? Vamos ver aqui um exemplo de intranet, tá vendo? Aqui nós temos uma empresa e existem os servidores dessa empresa. Para que esse cara aqui, por exemplo, possa acessar essa máquina aqui, ela vai ter que liberar o acesso para esse cara. Então ela é meio que bem limitada a esse tipo de usuário aqui, a essa pessoa que está nessa máquina, que pode acessar esses recursos. Se uma pessoa chegar com seu notebook e acessar uma rede sem fio, se uma pessoa de fora tentar acessar esses dados, ela não vai conseguir, porque não está cadastrada aqui nessas máquinas. Entenderam? Então é assim que funciona a intranet, uma rede limitada a usuários de um determinado setor. Tá ok? Aqui temos outro exemplo de intranet, tá vendo? Pra você não confundir, pensar que a intranet é uma rede que não tem internet. Não é isso não. Tá? A rede pode ter internet sim, como vem aqui um servidor de firewall, né? Que nós vamos ver isso depois em outra aula, o que é isso. Tá ligando computadores normalmente, mas a rede de intranet deles, ó, passam para um outro tipo de servidor que não foi mostrado aqui na foto, para outro local que vai sair as gerências, as permissões para que possam acessar esses arquivos e os dados da empresa. Tá ok? Beleza, então. Olha só, a intranet, fazendo um resumo, né, ela é usada em redes corporativas, tais como bancos, supermercados, enfim, empresas em geral. São basicamente empresas que usam a intranet, tá? Agora, não vamos dizer exclusivamente que somente empresa pode usar a intranet, tá? Ela é um esquema de rede aberto, qualquer pessoa pode implantar uma intranet. Não precisa ter uma rede, uma empresa registrada, documentada para que você possa ter intranet, tá? Não vá confundir isso não. Estou só falando que ela é muito usada e ela é geralmente usada em redes corporativas, principalmente na área bancária e na área de supermercados, onde somente administradores ou os empregados da empresa têm acesso aos serviços da mesma, tá certo? Agora sobre a extranet, né? A extranet, você pode estar perguntando assim, eu já ouvi falar que ela é uma extensão da intranet, ela é muito parecida com a intranet, são pequenas diferenças, mas nunca entendi a diferença. Então vamos entender a diferença agora, tá? A extranet, ela caracteriza-se por ser uma extensão da intranet, ou em outras palavras, uma intranet que pode ser acessada por duas empresas. Agora é que começa a ficar o conceito mais interessante, tá? Já entrou uma segunda empresa. Vamos pegar um exemplo aqui de extranet. Vamos pensar assim, eu tenho uma empresa que trabalha em uma certa área, vendendo um determinado produto. E eu quero compartilhar o meu estoque de vendas, ou compartilhar os meus preços, ou compartilhar o que eu preciso com uma outra empresa que me vende matéria-prima, com a outra empresa que pode, quem sabe, anunciar os produtos para mim. Eu quero compartilhar dados da empresa com essa outra empresa. Então, essa junção entre as duas empresas forma a extranet, tá certo? Ela é uma rede que continua sendo limitada, não é uma rede pública, não é uma rede que qualquer pessoa tem acesso, mas agora saiu de um ambiente empresarial e foi para dois ou até mais ambientes empresariais, tá certo? Então olha só, não confunda extranet com a intranet com acesso à internet, é bem diferente, tá? A extranet ela é formada por essa junção de duas intranets ou mais, que permite comunicação empresarial, permite troca de dados entre elas, tá certo? Aqui está mais ou menos o exemplo que eu comentei logo há pouco, tá? Só repetindo para você fixar bem isso aí. Se você tem uma intranet de uma empresa e quer trocar informações com a intranet de outra rede, essas duas vão formar a caracterização de uma extranet, como acontece comumente em grandes empresas, tá certo? Bem, enfim, antes de concluir, tá? Você está vendo esse nome conclusão aí, mas não vá achar que terminou a videoaula não, eu tenho mais coisas para falarmos, eu quero fazer uns exercícios com vocês também no final dessa videoaula, tá? Mas concluindo aqui essa explicação sobre esses conceitos, eu quero dizer que a principal diferença entre todos os tipos da rede
não está no modo técnico de cada uma. Afinal, todas são redes, tá? Todas são ligações de computadores. A diferença não está na técnica, não está na ligação física de cada um. A diferença está no modo como cada uma é aplicada e quem gerencia essa rede. A internet é uma rede pública, é formada pela junção dos milhões de computadores públicos que são ligados em todo o mundo. A intranet, ela é gerenciada por uma empresa especificamente, que libera acesso aos dados da empresa a usuários específicos, tá certo? E a extranet funciona como uma junção de duas intranets que estão compartilhando dados entre si, também de forma fechada, não é pública, tá certo? Então tem essa diferença básica entre as três aí. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender bem essa questão de intranet, extranet e também dar uma revisada nos protocolos que nós falamos aqui de forma bem rápida. Vamos dar uma revisada aqui. Qual é a primeira questão? A primeira questão que eu selecionei aqui é uma questão do CESP, do MEC 2009, nível médio. Diz assim, ó: no Internet Explorer 7, o acesso a páginas em HTML é feito por meio do protocolo HTTP. O nome da página, por exemplo, http://www.ces.nb.br, deve ser obrigatoriamente digitado no campo endereço para que o sistema identifique o protocolo do serviço em uso. Essa pergunta ela é muito interessante, muito bem elaborada. Aliás, o CESP sempre faz perguntas extremamente bem elaboradas. Eles colocaram aqui que o protocolo padrão de comunicação em HTML, em páginas de internet, para que você possa visualizar as páginas, é o HTTP. De fato, até metade da questão está correto. Mas o que está errado nessa questão aí? Eu não preciso digitar obrigatoriamente HTTP. Por quê? Porque ele já é o protocolo padrão de comunicação das páginas de internet. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei logo antes. Você não digita http://cruzeirotech.com, não. Você simplesmente digita www.cruzeirotech.com e o próprio navegador já coloca esse protocolo para você, porque é o protocolo padrão, tá certo? Então essa questão aqui está errada, você pode consultar depois no gabarito dessa questão, procurando a prova do MEC 2009, tá ok? A segunda questão que eu peguei da mesma prova diz assim: a intranet é uma tecnologia utilizada nas grandes empresas apenas para a disponibilização de documentos internos de interesse, exclusivo da própria empresa. Logo, essa ferramenta não pode disponibilizar nenhuma informação que já esteja na internet, a fim de que não haja duplicidade de informações. Tenta resolver essa questão, para o vídeo um pouquinho, pensa a partir do que eu falei e me diz o que você acha. E aí, já pensou? Exatamente, essa questão aí ela está errada, tá? E por que está errada? Vamos entender o conceito aqui. A mesma coisa o CESP fez de novo. A primeira parte da questão está corretíssima. Ela é uma tecnologia usada nas empresas, até grandes empresas, para disponibilização de documentos internos de interesse da própria empresa. Mas isso não quer dizer que porque essa informação está na internet eu não posso usar. Pelo contrário, eu peguei um arquivo da internet que eu achei interessante, eu posso compartilhar sem nenhum problema com os meus amigos da minha rede, desde que eu tenha permissão do meu gerente para isso. Então essa questão aqui está errada, tá certo? Essa questão foi muito bem elaborada, muito inteligente, mas a questão está errada. Tá? Vamos ver mais um aqui, ó. A questão, a terceira, também é do CESP, da Anatel, de 2009, nível médio. Diz aqui que as intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet e baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet. Entre outros, são exemplos de protocolos para intranets: o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. Questão corretíssima, tá? Questão perfeita, é exatamente isso. As intranets, elas são comunicações semelhantes à internet, porque são comunicações em rede, tá? E elas, como eu falei lá no começo da videoaula, tá lembrado? Usa os protocolos padrões de comunicação de rede, que é o TCP e o IP, tá ok? Então, questão correta, pessoal. Quarta questão que temos aqui, ó. O protocolo HTTP é utilizado para o acesso a páginas web da internet. Até já completando a questão que nós vimos anteriormente, né? Questão corretíssima, não temos como gastar tempo com isso aí. É exatamente isso o papel do HTTP, tá ok? Agora uma questão 5 do CESP, do TRE, de 2009, nível médio. Olha só que questão interessante sobre os conceitos de internet e intranet. Bem legal essa questão, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Fala: a internet é uma rede mundial de computadores
administrada pelo governo norte-americano para disponibilizar informações do mundo inteiro. O que você acha? Eu falei no começo da aula, lá sobre a internet, que não existe um administrador da internet. Ela é pública, ela é de todas as pessoas, tá? Então a questão aqui fala que ela é administrada pelo governo norte-americano. Tá errado, tá? Essa questão tá bem errada. Não existe um dono da internet do mundo, não. Letra B diz aqui que a intranet é a mesma coisa que a internet, só que ela foi criada para ser acessada apenas por usuários externos a determinada instituição. Se você pegou o centro da videoaula, você sabe que essa questão está errada, tá? Por quê? Não é usuários externos, é usuários internos da instituição. Somente os usuários que fazem parte daquela empresa que vão ter acesso aos dados dela, tá ok? Letra C diz aqui, ó, para se acessar a internet, basta ter um computador conectado na rede elétrica, pois com o advento das redes sem fio, atualmente não são mais necessários cabos ou fios de telefonia para o acesso. Essa questão é a questão que talvez poderia causar mais confusão, tá? Mas nós não podemos generalizar e dizer que basta ter uma máquina conectada à rede elétrica, tá? Porque atualmente essa tecnologia é muito nova, tá? E mesmo que fosse as redes sem fio, aqui é que está a grande pegada da questão, tá? A rede sem fio não quer dizer que ela é uma rede que vai usar energia elétrica, não. A rede sem fio vai usar roteadores, vai usar outros aparelhos que vão permitir a comunicação. Então, apesar da questão causar confusão, ser bem elaborada, ela também está errada, tá? Agora a letra D, olha aqui, ó. Fazer parte da internet significa usufruir de diversos serviços, como correio eletrônico, acesso a conteúdo livre ou pago, sendo necessário, para tanto, utilizar o protocolo TCP/IP. Corretíssimo, tá certo? É exatamente essa definição que nós falamos aqui. A internet se faz várias coisas, acessa e-mails, vê conteúdo livre, conteúdo pago, conteúdo que você quiser, mas você tem que se comunicar usando o protocolo TCP/IP. Atualmente é esse o protocolo padrão da internet, tá ok? Então questão muito bem elaborada, mas a letra D é a correta. Vamos ver a letra E também? Diz aqui, ó, o endereço www.minhaempresa.com.br identifica uma intranet que só pode ser acessada por usuários comerciais. Não necessariamente, tá? Não quer dizer que porque eu coloquei o nome da minha empresa lá que ela é uma intranet. Eu posso muito bem fazer a propaganda do meu site lá, da minha empresa lá. Eu posso colocar dados abertos a qualquer pessoa, tá? Não quer dizer que só por causa que tem o nome da empresa é uma intranet. Em geral não se usa um nome assim, um endereço fixo para constituir uma intranet, tá? Se usa números específicos para isso, para que fique ainda mais limitado, tá? E vai ter autenticações e por usuários da própria empresa, tá? Não por qualquer pessoa que queira acessar, tá ok? Então questão muito bem feita, mas a correta é a letra D. E a número 6 diz o que aqui, ó? Questão da Polícia Federal, né? Questão bem interessante, diz o que? Olha só. As intranets, por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet, como o TCP/IP. Acabamos de falar o contrário, né, pessoal? Exatamente, a questão está errada, tá? Ela usa sim os protocolos TCP/IP. Ela usa o protocolo de comunicação padrão da internet. Então essa questão aí do CESP está errada, tá ok? Você pode depois pegar essas provas e conferir esses resultados aí, para você vai verificar que essas questões estão tal qual eu acabei de explicar aqui para vocês, tá ok? Então pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido as diferenças entre internet, intranet e extranet. Espero que isso possa clarear a sua mente para o concurso do Banco do Brasil aí que você vai fazer agora. Mas lembre-se, tá? Não pare por aqui. Pesquise mais conteúdo, veja mais coisas, mais exemplos. Se você teve dúvidas, volte a essa videoaula. Você pode baixar essa videoaula tranquilamente, tá? É totalmente permitido pelo site você baixar essa videoaula. Então pode baixar, pode vê-la tranquilamente quantas vezes você quiser. E se tiver dúvidas, deixe nos comentários logo abaixo aqui da postagem, ou então envie seu e-mail para cruzeirotech@gmail.com, tá certo? Nós não cobramos nada por isso, nós não pedimos nenhum dinheiro em troca disso. Nós só queremos que você pegue e compartilhe o link do Cruzeiro Tech na sua página do Facebook, na sua página de qualquer rede social que você use, e curta a nossa página no Facebook, tá certo? Então que Deus abençoe você nessa jornada, nessa série de estudos que nós vamos encontrar aqui várias vezes nesses dias, tá? E vamos seguir, pessoal, juntos aí rumo à aprovação desse concurso, beleza? Abraços a todos e até a próxima.